Hebreus 12, vamos ler o verso 14. Você que for achando, se coloca de pé. Nós vamos estar dando continuidade ao ensino de terça passada. Vamos estar falando de santidade. Posso ler? Todos acharam? Vamos ler o verso 12. Procurai seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós oramos mais uma vez essa noite, mediante a leitura que foi feita da Tua Palavra, Pai. Eu lhe peço, Senhor, nessa noite, fala conosco, mediante a Escritura, a Palavra, a revelação de Deus através do Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor, como servo Teu, como Pai, aleluia, como vaso em Tuas mãos. Eu lhe peço que o Senhor fala poderosamente com a igreja, transmite a mensagem, Pai, e que haja revelação, graça e poder em cada verso desse estudo nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pode se sentar, igreja? Amém? Seria importante que mais irmãos viessem, que todos pudessem ouvir. Eu já disse semana passada, faz muito tempo que eu não falava de santidade, e ao invés das pessoas se interessarem, vão achar o contrário. Ao invés de ser desafiado para o bem, para falar, eu vou lá, eu vou ouvir essa palavra de santidade, ao contrário, eles não vêm. Mas é só a gente pegar, quem sabe se a gente pintar a igreja de preto, trazer uns canhão de LED, umas fumaças aqui no altar, talvez a igreja lota. Mas isso nós não vamos fazer, tá? Eu prefiro ficar com 3 pessoas no banco, pregando a verdade, do que se enquadrar com esse mundanismo do século 21 que está acontecendo hoje nas igrejas. Amém? Isso eu jamais vou fazer para encher a igreja, para agradar pessoas, para agradar os jovens, para que a igreja lote, enche e fique inchada. Amém? Mas isso não é doutrina de Deus. Paulo vai dizer para Timóteo que isso é doutrina de demônios, lá em Timóteo. Então, vamos ficar com a santidade, doa quem doer, e não importa o número de pessoas. Nós não estamos aqui para fazer a obra e agradar aqueles que estão na igreja. Nós temos que agradar a Deus, e agradando a Deus, os verdadeiros cristãos vão encontrar o caminho, vão se alegrar e vão, aleluia, permanecer vivendo uma vida de santidade com Deus. Então essa palavra é muito importante. Não é só você que vai ouvir, essa gravação depois vai para o Brasil inteiro ouvir aí. Então eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir o que você vai ouvir nessa noite. Então aonde nós lemos, irmãos? Foi lido na semana passada, esse mesmo versículo, quem lembra? Foi aonde eu encerrei o estudo. Eu encerrei aqui e estou começando aqui novamente. Hebreus 12, 14. Procurai seguir a paz com todos. Nós temos que viver em comunhão com todas as pessoas. Não é comunhão só dentro da igreja, é comunhão lá fora, com todos. Não é só com o irmão, é lá no seu trabalho, é na escola, com os vizinhos, aonde tiver uma pessoa do seu lado, que você tenha comunhão sempre com ela. Vive em comunhão, vive em harmonia, vive em paz com todas as pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo, se encaixa bem aqui, para que você viva em comunhão com todos, para que você viva em paz com todos. O segundo mandamento de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Mas vamos continuar. E a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Isso aqui, irmãos, quando se fala de santidade, esse é um dos versículos que logo a gente lembra. Esse é um dos versículos que todo mundo, ou a maioria das pessoas que já estão na igreja, já conhece esse versículo. Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia! É uma palavra forte, irmãos. Mas os crentes, pelo jeito, não estão dando muito sentido a essa palavra. Eles não dão muito crédito ao que o escritor de Hebreus disse aqui. Isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo que não adianta. Se a pessoa não viver em santidade, ela não vai para o céu. E ela não indo para o céu, ela não verá o Senhor no céu. Ela não vai ver o Senhor Jesus se ela não tiver uma vida aqui na terra de santidade. Por isso que eu disse que é triste você ver um jovem morrendo. Porque da forma que morreu, com certeza não tinha uma vida de santidade. E a Bíblia vai dizer que sem santidade não vai ver a Deus, não vai para o céu, não entra no céu sem ter uma vida de santidade. Pastor, fala para mim o que é uma vida de santidade. Santidade é qualidade, característica, virtude de um santo. Foi o que eu ensinei. E o que é a santificação? Separação total a Deus, dedicação total a Deus, consagração total a Deus. Então quem morre lá no mundo não tem essas qualidades, não tem essas virtudes, não está separado para Deus, não está dedicado a Deus, não está consagrado a Deus, não tem qualidade de santo. É uma pena. Então por isso que é importante essa palavra de santidade para toda a igreja, para toda a igreja. Temos realmente, irmãos, temos realmente que viver em santidade. E mais um exemplo aí para te ajudar a viver em santidade. Para você viver em santidade, você precisa ser uma pessoa de oração, de jejum, de leitura de Bíblia e de frequência na igreja. Você precisa ter tudo isso. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler Bíblia, você precisa frequentar, ter comunhão com Cristo dentro da igreja. Você tem que ter comunhão com o corpo de Cristo dentro da igreja. Participar das coisas de Deus dentro da igreja. Estar em comunhão é participar da santa ceia do Senhor, da carne e do sangue, sem a qual, ninguém vai para o céu. Também, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, Jesus disse, no reino dos céus. Quem não está em comunhão dentro do corpo de Cristo, quem não está em santificação, não tem parte. Amém? Então nós temos realmente, irmãos, que viver isso. Por isso que é importante falar de santidade. Mas eu quero continuar. E eu quero te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta agora e você vai pensar rapidamente. Qual é o seu padrão de santidade, seu, individual? Qual é o seu padrão de santidade? Cada um de nós tem um padrão de santidade. Qual é o seu? Amém? Pensa aí um pouco. 10 segundos aí para você pensar. Qual é o seu padrão de santidade? Vou te dar um exemplo. Você vai falar assim, pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Amém. Muito bom. Mas só isso? Vai muito além disso. Eu acabei de dizer aqui. Matar você não pode matar. Roubar você não pode roubar. Mentir você não pode mentir. Ter vícios você não pode ter. Isso aí é um padrão normal do crente. Amém? Agora eu preciso saber se o seu padrão é de oração, de jejum, de leitura de Bíblia e de frequência nas coisas de Deus. O que eu acabei de falar. Esse é o padrão correto de quem vive em santidade. Viver em santidade
é buscar um nível, amém, mais alto com Deus, de comunhão. Não estou dizendo aqui que quem faz isso é perfeito. Não. Perfeito só Jesus. Não existe homem nenhum perfeito. Então isso não é perfeição, mas é um nível elevado que nós podemos alcançar de santidade. Matar, roubar, mentir, isso aí nós já não devemos fazer. Adulterar, isso nós não devemos fazer. Além de nós não poder fazer, nós temos que ter um nível com Deus, de comunhão. Amém? Então santidade é seu nível de comunhão. Não é os pecados que você não pratica, mas é a comunhão, mas é aquilo que você busca em Deus, um nível mais alto de comunhão, de intimidade, de devocional, de oração, de jejum, de leitura da palavra e de frequência nas coisas de Deus. Frequência, não tem que ter frequência. Eu estou notando, tem gente que não está vindo na igreja faz tempo. Tem gente que voltou para a igreja e já parou de novo. Voltaram há poucos dias e já estão de novo afastados. Tem gente que não está vindo para a igreja. Tem bastante jovens que não estão vindo. Pessoas. Ah, pastor, está difícil para todo mundo, irmãos. Mais difícil vai ficar se você morrer da forma que você está, se você não tiver no padrão de santidade, aí é difícil. Mais difícil vai estar se essas pessoas que não estão vindo mais para a igreja permanecer dessa forma, não conseguir ter força para voltar. Estão vivendo uma vida sem comunhão, sem devocional, sem busca pelas coisas de Deus. Amém? Não está fácil para ninguém, irmãos, nesses dias. Não está fácil para ninguém. A igreja está no caminho certo de orar. A igreja está orando e está esvaziando, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Tá? Glória a Deus. Nós vamos orar mais. Todo dia está pouco ainda. Orar todo dia 3 horas está pouco. Daqui a pouco o pastor lança outra oração. Aí você fala, eu vou embora, pastor. Amém. Amém. Nós já hora de sexta e nós oramos todo dia. Se daqui a pouco Deus falar, aumenta mais a oração, não vai ficar ninguém na igreja. Amém? Os crentes não gostam de orar? Os crentes não gostam de orar. O crente gosta de louvar, de cantar. Tem crente que gosta de pregar, mas orar não. Eu gosto de pregar, pastor, eu gosto de cantar, mas orar eu não gosto. Amém? Difícil isso. É triste o momento. Sabe o que está acontecendo? Está muito próximo a vinda de Jesus. Muito próximo. Você já vê onde nós estamos já. Onde nós estamos chegando. Amém? No fim dos tempos, aí o sinal que o amor de muitos se esfriaria. Cadê o amor? Não é o amor pelo pastor, não, é o amor por Cristo. O amor pelas coisas de Deus. Porque se hoje eu estou pregando de santidade, você falar que não gosta disso, irmãos, que crente que você é, né? Se alguém tiver, o pastor está pregando de santidade, eu não gosto. Irmãos, se você não gostar disso aqui, eu não sei do que você gosta. Isso aqui é fundamental nas nossas vidas, santidade. Amém? Então, tem muita gente, né, afrouxando o nível de santidade. Afrouxando. Os crentes de 50 anos atrás, eles tinham um nível de santidade altíssimo. Os crentes aí mais antigos, eles tinham nível de santidade altíssimo, né? Mas hoje a igreja é muito moderna para alcançar esses níveis. Nós temos que buscar o nosso nível com Deus. Salvação é individual. A minha santidade é minha, não é a sua. A sua santidade é sua, a minha é minha.
A minha fé é minha, a sua fé é sua, é individual. Amém? Da mesma forma que a salvação. Nós estamos dentro da igreja e com certeza tem pessoas salvas aqui dentro. O senhor vai falar, vou. E tem pessoas aqui que não é salvo. Pastor, mas só tem esse pouquinho aqui, o senhor está falando aí. Com esse pouquinho de gente aqui, eu te garanto que 100% aqui não é salvo. Dói, né? Ah, pastor, é eu. Se fosse você, você agora ia mudar. Agora, às vezes, você vai falar, não estou salvo. Pastor, está falando demais. Eu já estou salvo. Ninguém está salvo. Nem eu estou salvo. Você vê os pensamentos que vêm na minha cabeça, eu fico assim, meu Deus, que coisa que é isso? Eu estou orando, estou buscando, e a seta do diabo, se na minha, imagina na sua. Então busca, irmão, busca. Olha só, você tem que buscar santidade. 1 Pedro, que nós lemos, não foi? Sede santo porque eu sou santo, semana passada. Então você tem que ser santo, irrepreensível, correto, justo, piedoso, honesto, puro e verdadeiro. Tudo isso nós tem que ser. Santo, irrepreensível, correto, justo, piedoso, honesto, puro e verdadeiro. O amor aqui se encaixa no piedoso, tá? Piedoso é a pessoa que ama. Para quem não sabe aí, cadê o amor? O amor está no piedoso. Pessoa piedosa é que tem muito amor, tá? Só que é mais do que amor, né? É uma pessoa realmente que tem um coração voltado para Deus, piedosa. Não é uma pessoa que tem uma bondade, porque a bondade não salva. Quem salva é Jesus. O homem ser bom não salva. Ser bom não salva ninguém. Amém? O piedoso é o que faz porque sabe o que está fazendo, né? E porque Deus está na vida dele, do piedoso. O piedoso, ele tem Deus na vida, por isso que ele faz o bem e ama. Tá? Para você entender o piedoso. Irmão, santidade é uma coisa tremenda, tá? É uma coisa tremenda na vida do crente. Santidade é uma coisa tremenda. Um homem santo é um homem, aleluia, poderoso na presença de Deus. Aleluia. Amém? É, certo. Porque você tem que ter autoridade para alguma coisa, senão quem vive santidade tem autoridade, irmãos. Imagina, o diabo se levanta, o demônio se levanta, você vai sair correndo? Quem tem santidade vai para cima. Manifestou um demônio, você vai lá expulsar ele, você vai correr dele. Um exemplo é isso, poderoso na mão de Deus. Quem tem santidade é poderoso na mão de Deus. Enfrenta o mal, enfrenta o perigo. Né? Alguém vai puxar um revólver na sua cabeça e você vai morrer de medo. Se eu morrer agora, será que eu estou salvo? Quero ver você falar, me mata, pode atirar. Alguém colocar você entre uma escolha. Irmãos, é difícil. Os crentes antigos passaram por isso. Eles eram mortos nas arenas, eram mortos crucificados, né? Na época de Nero, logo após a ascensão de Cristo, a igreja sofreu. A igreja sofreu muito. Hoje é fácil servir a Deus, e mesmo assim as pessoas não querem. Você já fez essa pergunta assim para você mesmo? Eu quero mudar de vida, quero ter uma mudança. Quero ter uma mudança de vida, pastor. Quero mudar de vida.
Vamos supor que fosse fim de ano. Quero começar 2020. Quero começar 2020, quero mudar de vida. Vou te dar um conselho: sede santo. Sede santo. Quer mudar de vida? Sede santo. Santidade. Você muda de vida. Estou dentro da mensagem. Ah não, eu quero fazer um regime esse ano. Para com isso. Sede santo. Às vezes a pessoa tem tanto plano, mas não é os planos de Deus. Quero emagrecer 15 quilos. Verdade. Jejua aí 30 dias. Você emagrece mais. Ah não, pastor. Né? Faz uma campanha aí de jejum, 30 dias. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vou continuar. Anotei algumas coisas aqui. Irmãos, santidade, nós temos que ser separados do mundo, tá? Já falei sobre isso. Nós temos que ser separados do mundo. Não? Tá bom? Aí você vai falar, pastor, mas às vezes eu vou ser criticado, né? Muitas das vezes a gente é criticado por ser diferente do mundo. Nós estamos no século 21. Você pega o mundo lá fora, as pessoas são iguais, parecidas, elas fazem as mesmas coisas. Aí um crente que vive para Deus, ele é totalmente diferente da maioria. Você vai ser diferente da maioria dos outros. Sede separados do mundo. Então você vai ser diferente. Você não vai se parecer com o mundo. Você vai ser totalmente diferente. Vão olhar para você, não vão ver, aleluia, a igualdade com o mundo. Vão ver o brilho do Espírito Santo. Vão ver o jeito que você fala, que você olha, que você veste, totalmente diferente. E isso você vai ser criticado, você vai ser perseguido, vai ser atacado se você for diferente. Porque o sistema quer que todo mundo seja igual para ele controlar, né? O gado, né? O sistema quer que o gado seja tudo igual para controlar. Não quer que ninguém pense fora da casinha. Quer que todo mundo pense igual, todo mundo seja controlado, para que o sistema, né? O sistema no mundo político, financeiro, religioso. Mas nós temos que ser diferente desse mundo. Quem é perseguido aqui por causa de Jesus? Ninguém. Quem é perseguido aqui por causa do Evangelho? Aqui no Brasil nós não somos perseguidos, irmãos, por causa do Evangelho. Hoje ainda nós temos liberdade para servir a Deus. Hoje ainda temos, porque em alguns países não tem. Mas nós vamos ser criticados. Esse perseguido, quando fala que nós vamos ser perseguidos, é criticado. Vão falar mal de nós. Mas ninguém vai impedir nós de vir para a igreja hoje. Hoje as igrejas estão abertas, está tendo culto. Ninguém impede você de vir. A perseguição que nós temos é a falação, é pessoas falar mal de você, criticar o seu modo de vestir, a igreja que você frequenta, vão criticar a doutrina que você vive. Esse é o perseguido que nós somos aqui. Amém? Mas não é uma perseguição que você corre risco de vida. Você não está correndo risco de vida para servir Jesus aqui no Brasil. Então a perseguição é só você falar do mal, ser criticado, caluniado. E isso acontece quando você é diferente do mundo. Né? Você vai olhar e você mesmo vai ver a diferença. Daqui a pouco você falar, só eu sou assim, eu vou ser igual ao mundo. Não adianta, só eu sou diferente. E você não quer.
que todo mundo tem que andar igual, não. Não deveria. Você tem livre-arbítrio. A Bíblia, né, vai dizer que a marca de um cristão genuíno é ser perseguido. Essa é a marca de um cristão bíblico, né? Todos nós, de alguma forma, vamos ser perseguidos, não correndo risco de morte, mas somos caluniados, né? Falam mal de você, criticam você, caluniam, inventam falso testemunho contra a sua vida. É isso que é a perseguição que nós sofremos hoje. Então vamos abrir lá comigo João 15. João 15, verso 16 em diante. Acharam? Olha só. João 15, 16 em diante. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos encarregueis, para que vá e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos farei. 17. Isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim, antes que a todos vós. 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. O 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Mas se eles se sujeitaram à minha palavra, também se sujeitarão à vossa. Amém? Glória a Deus. Jesus começa dizendo: não foi vocês que me escolheram, mas eu, Jesus, quem vos escolhi, e eu vos escolhi para que vá e dê frutos. Vá e dê frutos na obra de Deus. Depois ele vai dizer: viva em comunhão. Ele vai dizer: mando no 17, mando que vos ameis uns aos outros. Comunhão, amar uns aos outros. Ele fala: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. O mundo ama quem é do mundo, mas se você é de Deus, o mundo te odeia. É isso que Jesus está dizendo. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria, mas como você é de Deus, o mundo te odeia. Quando falo o mundo te odeia, as pessoas, muitos lá fora, odeiam o seu modo de vida, porque você é cristão. Não é todos, mas muitos te odeiam, o seu jeito. Então muitos te odeiam, o mundo te odeia, o sistema te odeia, né? Nós não somos queridos pelo mundo. Por quê? Porque nós somos uma minoria. Os cristãos são minoria. A maioria da população é católica e islâmica. Os crentes aí ficam em terceiro ou quarto lugar, não lembro certinho, né? O Islã, se eu não me engano, o islamismo é a primeira religião que tem mais adeptos. Segundo é o catolicismo. Depois eu acho que tem outra. Acho que o cristianismo é o quarto só no mundo. Tá? Então por isso, irmão, nós não vamos ser amados. Nós não somos a maioria. Nós somos aí uma minoria de pessoas servindo a Deus. Então o mundo te odeia. Se você fosse do mundo, o mundo te amava. Mas como você é de Deus, o mundo te odeia. Essa é a nossa perseguição. Somos perseguidos por isso, porque servimos
a Deus, porque somos diferentes. Mas ainda temos liberdade ainda para servir a Deus. Ainda temos. Não se sabe até quando. Olha só. Lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 10. Mateus 5, do 10 ao 12. Se odiaram a mim, Jesus está dizendo, odiarão a vós. De todos sereis perseguidos pelo meu nome. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus foi perseguido, os profetas foram perseguidos, e Jesus está dizendo: vocês, igreja, você cristão, será perseguido pelo meu nome. Você que carrega o nome de Jesus, que serve a Deus, por amor ao nome de Jesus, por servir a Jesus, você e eu somos perseguidos. Mas ele diz: bem-aventurados sois quando perseguidos disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Amém? Você que está sendo perseguido, isso não é motivo para você parar, não é motivo para você desistir. Mas Jesus disse: quanto mais você é perseguido, se alegra, porque o vosso galardão é grande no céu, porque Jesus está vendo, Jesus está contemplando tudo que você tem passado, tudo que você tem passado por servir a Jesus, por levar o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se odiaram a mim, Jesus disse. Jesus, olha irmãos, Jesus foi odiado. Jesus era um homem 100%, aleluia, como que eu posso dizer? 100% santo, né? Nele não havia pecado, nele não havia nada que o condenasse. Jesus, ele conseguia atingir o 100% de nível de santidade. Jesus, ele conseguia atingir 100% de amor. Irmãos, ninguém vai dizer aqui que tem mais amor do que Jesus, né? E ele provou isso, dando a sua própria vida por amor ao mundo, às pessoas do mundo. Você nunca morreu, você nunca deu sua vida por ninguém. Você está vivo aí? Jesus deu a vida dele pela humanidade. Então ele provou que ele tem amor. E mesmo ele tendo tudo isso, odiaram Jesus. Ele era odiado. Aí ele vai dizer: se odiaram a mim, que sou perfeito, quanto mais odiarão vocês, que são nesses pecadores. Né? Pecadores. Nesse nós temos que deixar de ser, né? Nós temos que deixar, nós somos pecadores, nós vamos sempre ser pecadores. Mas quando Jesus nos escolheu, nós éramos pecadores nestes. Mas quando Ele traz para a presença dEle, né? Ele nos limpa, nos purifica. Nós continuamos pecadores, mas agora sem mais viver atraído pelo pecado. Mas agora vivemos uma vida de santidade na presença de Deus. Amém? Não viva para o pecado, mas viva para Cristo. Não viva para o mundo, mas viva para Cristo. O teu prazer não é pecado, o teu prazer é se santificar. Tenha prazer em se santificar. Antigamente o nosso prazer era pecar. Hoje o nosso prazer está em Ti, Senhor. É estar na Tua presença. O meu prazer é estar em Tua presença e fazer a Tua vontade, Senhor. Não tenho mais prazer no pecado. Não é isso?
Nós não temos mais prazer no pecado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos perseguidos. Não é porque nós deixamos de pagar uma conta, né? Não é brigar com o irmão por causa de mistura na hora da janta. Isso aí não é perseguição. Perseguição é ser perseguido porque está evangelizando. Perseguido porque está pregando o evangelho. Perseguido porque está falando a verdade. Perseguido porque é diferente do mundo. Isso é ser perseguido. Amém? Não é ser perseguido. Ah, o irmão não deu o Pai do Senhor para mim, está me perseguindo. Nada, isso não é ser perseguido. Ser perseguido é evangelizar, é pregar, e as pessoas vão te perseguir por isso. Falar a verdade, servir a Deus, ser diferente do mundo. Isso aí você vai ser perseguido. Porque perseguiram o Filho de Deus, odiaram Ele, perseguiram Ele, né? Então ele diz: se perseguiram a mim e os profetas, também perseguirão a vós. Amém? Você vai ser perseguido porque está ganhando almas para Jesus, não é isso? Porque está arrancando almas do mundo e trazendo para a presença de Deus. Você vai ser perseguido porque você ora, porque jejua, porque você trabalha na igreja. Aí você vai ser perseguido. Não é isso? Está todo mundo fazendo errado e você está fazendo certo. Você vai ser perseguido. Está todo mundo indo para uma direção, você está indo para outra direção. Você vai ser perseguido. Porque você está seguindo Jesus. Você não está indo com a maioria. Porque a maioria não serve Jesus. A maioria não serve Jesus. Não devemos ir com a maioria, mas devemos ir com Jesus. Amém? Vou ler o último verso para encerrar. E aqui é que o ensino fica forte. Aqui que vai pegar um pouco. Judas 1,17. Judas 1,17. Aleluia. Judas 1,17. Eu vou ler até o 20. Todos acharam? Amém. Mas 17. Vou ler até o 20. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que antes foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 18. Os quais vos dizia: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas malvadas paixões. 19. Estes são os que causam divisões, são sensuais, à mercê dos instintos, e não têm o Espírito. 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui o apóstolo Judas, co-irmão de Jesus, filho de Maria, escreveu, e nós vamos então expressar esses versos. Ele fala para ouvir aquilo que antes foi falado pelos apóstolos. Ouça o que foi falado, predito, né? O que foi profetizado, falado, que foi dito, predito pelos apóstolos. 18. Os quais vos dizia, os apóstolos diziam, Jesus também dizia, que nos últimos tempos haverá escarnecedores. Vírgula. Vamos parar aí. Irmãos, nos últimos tempos, os apóstolos diziam que haveria escarnecedores. É o que está acontecendo hoje no mundo, cheio de escarnecedores. Muitos escarnecedores,
haveria nos últimos tempos escarnecedores, andando segundo as suas paixões. Os escarnecedores, eles andam segundo a vontade própria. Eles não fazem a vontade de Deus, mas eles andam segundo aquilo que está no coração deles, as paixões, os desejos carnais. Muitos escarnecedores escandalizando nos últimos tempos. Eu diria que já no século XXI, nos dias de hoje, está cheio de escarnecedores. Nem vou dizer fora da igreja, mas é dentro da igreja. Dentro da igreja tem escarnecedores andando segundo as suas paixões, desejos. Pessoas que andam segundo desejo próprio, não seguem a palavra, não seguem a verdade, não andam na doutrina, não aceitam, aleluia, a verdade da palavra de Deus, mas andam para onde aponta o nariz, andam segundo os próprios desejos carnais, as suas próprias paixões. 19. Estes são os que causam divisões. Divisões. Causa muita divisão dentro das igrejas. Uma pessoa que tem o desejo próprio, paixões próprias, não obedece a palavra de Deus, ela causa divisão dentro da igreja. Aqui eu estou falando com homens e mulheres também, serve para todos. Por isso nós vemos divisões dentro da igreja. A igreja de Cristo hoje, ela está dividida, porque esses homens, esses escarnecedores, que andam segundo as suas paixões, causam divisões, homens e mulheres, causam divisões sensuais, à mercê dos instintos, e não têm o Espírito Santo. Pessoas que estão dentro da igreja, não têm o Espírito Santo, mas andam na carnalidade, e causam dentro da igreja divisão sensual. Causa divisão e divisão sensual. Você vai ver dentro das igrejas pessoas sensuais dentro das igrejas. Amém? Amém? Irmãos, o que mais temos hoje dentro das igrejas? Sensualidade. Aqui é fato que isso acontece mais para o sexo feminino, para as mulheres. O que causa maior divisão sensual dentro da igreja são as mulheres. O homem causa divisão, a mulher causa muito mais divisão sensual dentro da igreja. Tem mulheres comportadas dentro da igreja e tem mulheres sensuais dentro das igrejas. É uma divisão. Tem o grupo das que se comportam, vai ter o grupo das sensuais dentro das igrejas. Não só dessa, mas estou falando de todas as igrejas. Sempre vai ter pessoas sensuais dentro das igrejas. Nos últimos tempos, haveriam pessoas sensuais dividindo a igreja. Há uma divisão. Você vai pregar a doutrina, uma parte aceita, a outra parte não aceita. Vamos falar de sensualidade. A mulher sensual não gosta que fala da sensualidade dela, e ela está causando divisão, porque todas deveriam andar iguais. Pastor, que sensualidade é essa? Sensualidade no modo de vestir, no modo de olhar, no modo de falar, no modo de se comportar dentro da igreja. Tem muita sensualidade dentro das igrejas. Talvez aqui é uma igreja pequena,
Mas começa a ir em umas igrejas, começa a andar, começa a assistir cultos de outras igrejas. Vocês vão ver pessoas sensuais dentro das igrejas, cantando nos altares, pregando, cantoras, pregadoras, bandas, pessoas sensuais nos altares, nas igrejas. Isso está causando uma divisão dentro da igreja. Isso divide a igreja de Cristo. Divide. Está falando aí, não está? Divisões sensuais, à mercê do instinto. Que instinto é esse? Carnal. Porque não tem o Espírito Santo. A pessoa carnal, ela anda sensual. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não consegue andar com sensualidade. A mulher que tem o Espírito Santo, o homem que tem o Espírito Santo, não consegue andar sensual. Então, se você vê mulheres, se você vê homens sensual dentro da igreja, não tem o Espírito Santo. Está cantando, está pregando, está erguendo as mãos, está dando glória a Deus, mas está sensual, está na carnalidade. Está rodando, está pulando, está girando, está fazendo um movimento estranho dentro da igreja, na carne. Não é o Espírito. Porque se tiver sensual, se tiver com sensualidade, não é o Espírito Santo. O que é sensualidade? Um olhar pode ser sensual. Um olhar pode ser sensual. Aí hoje as mulheres vão lá e passam umas coisas nos olhos lá, esticam e passam, né? Não sei como que chama lá, aquelas alongam aqui o canto dos olhos, com um pontinho pretinho assim, né? Aí fica um olho igual daquelas mulheres egípcias. Ó, vem do Egito isso. O Egito tinha essas pinturas. Então a mulher faz um olho sensual, a mulher passa um batom, uma boca sensual. A mulher, né, faz algo no cabelo, fica um cabelo sensual. Isso aí é mais leve. Aí vai para o corpo, saia curta, mini saia, saia até no joelho, irmãos. Eu vou falar tudo aqui hoje. Saia até no joelho, mini saia, sensual. Quando senta, a saia vai lá no meio das coxas. A saia no joelho quando senta. A que estava aqui já vai aqui em cima, ó. Estava aqui, já subiu para cá. Aí tem que pegar a Bíblia, né? Tem que tampar com a Bíblia. Que pecado, né? Que pecado. Falta de pano, tem que usar a Bíblia. A Bíblia não foi feita para tampar pouco pano aí das irmãs. Eu vou falar isso porque está sendo gravado, todo mundo vai ver no Brasil inteiro, tá, irmãos? Eu quero que todo mundo ouça, né? Você que é de outra igreja aí vai ouvir. É uma pouca vergonha, né? Você não sabe se a irmã está indo para o culto ou se ela está indo para o bailão, se ela está indo para a igreja ou se ela está indo para a macumba. Eu acho que essa roupa que ela está usando, sensual, ela devia ir para a macumba, ela não devia ir para a igreja. Está sensual. Estou falando quem já é crente velho. Quem está chegando agora, vem de qualquer jeito. Quem sabia disso? Chegar uma prostituta agora aqui, ela vai chegar com a roupa que ela vem, amém? Mas aqui eu estou vendo que é tudo crente, então eu vou falar. Estou falando para crente, estou pregando para crente. Não pode ser sensual. Tá? Eu não tenho medo de falar. Decote, o que é decote? Decote é aqui, né? A parte de cima. Decote, mostrando, né? Sensual, os seios mostrando. Ah, aqui não tem disso, pastor, mas você vai ver em muitas igrejas. Você vai ver perna de fora, você vai ver seio de fora. Você vai ver boca vermelha, boca de tudo que é cor, até roxa. Os olhos tudo pintado. E, irmãos, patati patatá, aqueles palhaços perde para as irmãs pintadas. Aqueles palhaços lá, patati patatá, eles se pintam, eles perdem, as irmãs é mais pintadas que eles. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Está escrito aí, eu vou ler de novo. 19. Estas, que causam divisão sensual, à mercê dos seus instintos, paixões, não têm o Espírito. Verso 20,
Mas vós, amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Temos que orar muito para as igrejas hoje. Tá? Tem que orar muito, por isso que a gente ora aqui todo dia. Porque a sensualidade tomou conta das igrejas. Tá? E hoje é um mundo moderno. O que acontece no mundo moderno? Hoje é um mundo moderno, século XXI. Eu acho que aí ninguém, irmãos, hoje ninguém quer ficar feio, né? Todo mundo quer ser bonito, quer ser bonita. Então aí vai se arrumar, vai se enfeitar, vai se empetecar para ficar bonito. Irmãos, mas sabia que a mulher pode ser bonita, pode ser bela, sem ser sensual? A mulher pode ser bonita, pode ser bela, sem ser sensual. Ela pode usar uma roupa bonita, uma roupa comportada, ser bela, ser bonita, sem ser sensual, sem usar dos artigos do mundo, sem usar dos artigos do Egito, da Babilônia, do mundo lá fora. Então as coisas do mundo, as mulheres usam dentro da igreja, essa moda, a moda mundana, as roupas que é lançada para o mundo, as irmãs da igreja querem usar. Né? Tem roupa que é feita para a pessoa do mundo, aí as irmãs crentes vão lá e compram, os irmãos crentes vão lá e compram, homens aí compram calça, né, coladinha, que é calça de quê? Sertanejo que lançou a calça coladinha, o cowboy, o crente não usa essa calça. Então isso é moda do mundo, e o homem, a mulher vai lá e pega a moda do mundo e traz para dentro da igreja, porque não tem o Espírito Santo. Cada dia a igreja está mais moderna. A mulher não quer perder ponto para a outra. Eu vou feia na igreja? Não, eu vou bonita. Eu vou feio, eu vou bonito. Tem que vir bonito mesmo. Bonito, cheiroso, mas não vim sensual. Não vim sensual. Tem roupa para crente e tem roupa para forró. Tem roupa para vir na igreja, tem roupa para ir na praça, para ir no shopping. Não é a mesma roupa, não. Roupa de crente é uma. Roupa do mundano é outra. Tem diferença. Malaquias vai dizer, tem diferença do que serve a Deus e do que não serve. Tem diferença. Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, quem anda sensual não tem o Espírito Santo. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela olha no espelho e ela não consegue ficar sensual. Ela joga aquela roupa fora. Não consegue, porque ela já tem o Espírito. Então, se você vê alguém sensual, porque não tem o Espírito, está na carne, está cantando, está pregando, está glorificando, está nas igrejas, mas está carnal, arrependa, se converta, viva em santidade, porque sem santidade não verá o Senhor, sem santidade não vai para o céu, sem santidade não verão a Deus. O crente sensual, o crente que está no pecado, o crente mundano, o crente que está vivendo as paixões carnais, não verá o Senhor, não será arrebatado. Aleluia. Aleluia. Temos que viver em santidade, não podemos ser igual ao mundo. Aleluia. Essa palavra é para crente. Quem está chegando agora é diferente. Mas tem muito crente velho de igreja, sensual. Crente velho de igreja, sensual. Nunca conheceu a Deus. Não tem reverência, não tem temor de Deus. Está escarnecendo o nome de Deus, aonde a gente leu. Está escarnecendo o nome de Deus. Aleluia. Verso 18. Nos últimos tempos, Judas 1,18. Nos últimos tempos haveria escarnecedores andando segundo as suas paixões. Tem pessoas escarnecendo. Tem pessoas aí sujando, manchando o nome de Cristo. Mas ai daquele
por qual vieram os escândalos. A Bíblia diz: ai daquele por qual vieram os escândalos. E hoje nós estamos vendo muitos escândalos no Brasil aí, principalmente no nosso país, muitos escândalos aí no mundo gospel, nas igrejas grandes, entre os crentes, muitos escândalos. Ai daqueles que escandalizaram o nome santo de Jesus. Seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse a mar. Seria melhor que morresse do que escandalizasse o nome de Jesus, porque vai ter juízo, vai ter julgamento, e só vai prevalecer aquilo que a gente fez de bom para Jesus. As obras, os frutos bons que nós demos para Jesus, só vai prevalecer aquele que vive em santidade, aquele que tem temor e reverência de Deus. Amém? Tinha 10 virgens, 5 eram tolas, 5 nécias, tolas. Essas não entraram. Então, que você seja noiva prudente. Prudente. As prudentes tinham azeite. As prudentes tinham azeite. As prudentes tinham o Espírito Santo. As cinco noivas prudentes tinham o Espírito Santo. As 5 nécias não tinham azeite, não tinham o Espírito Santo. Talvez elas se encaixem aqui: sensuais, escarnecedoras, sem o Espírito Santo. Fica de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus.